Olá pessoal, eu sou Mário Barilla, fotógrafo e ambientalista, mentor do projeto Água Vida. A fotografia sempre foi um hobby para mim, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado mais a ela e tenho feito ações sociais e ambientais junto com a fotografia, né? Eu visito um lugar, fotografo, identifico as necessidades desse lugar, sejam elas sociais ou ambientais, né, de ação, e eu procuro ajudar essas comunidades que eu visito com a venda das minhas fotografias. Estamos de volta ao vivo e essa semana nós vamos poder admirar paisagens lindíssimas aqui no estúdio através das fotos de Mário Barilla. Em suas viagens pelo Brasil, o fotógrafo faz registros da natureza e dos moradores locais. Mas a beleza do trabalho vai além das imagens captadas pelas lentes da câmera. O Mário destina parte da renda obtida com a venda das fotos para promover ações sociais e ambientais nos lugares que ele visita. Ele criou o projeto Água Vida, que já reflorestou áreas desmatadas, doou computadores para escolas públicas e também cestas básicas para muitas famílias. Então, queria agradecer ao Mário, dar parabéns a ele pelas fotografias e pelo empenho também em ajudar tanta gente que precisa, né? E olha que trabalho lindo que a gente vai conhecer ao longo de toda essa semana. Isso aí começou lá em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, né? Eu fotografei as comunidades mais isoladas da ilha, né, as chamadas comunidades tradicionais, os pescadores, a rotina deles, e eu achei muito legal. Quando eu fiz uma exposição lá, eu vendi as fotos e eu fiz a doação de um computador lá para a escolinha de uma professora que eu conheci, que foi muito simpática comigo, e eu doei um computador para ela, para ajudar no dia a dia dela lá na escolinha, né? E eu achei muito bacana isso. Depois eu acabei fazendo o mesmo com as outras escolas das outras comunidades que eu visitei. Com isso eu ganhei o título de cidadão honorário de Ilhabela, que muito me orgulha. E aí, isso aí deu um novo empuxo aí na minha fotografia. Eu senti que eu poderia repetir esse modelo em outros lugares. Depois de Ilhabela, eu fui para Mariana, em Minas Gerais. Mariana, acho que todo mundo ouviu falar, é aquela cidade que teve um acidente muito feio, lá muito grande, com o rompimento de uma barragem de mineração, que foi uma destruição muito grande, morreram várias pessoas e teve uma destruição ambiental muito grande. Então, o que eu fiz? Eu fui para Mariana levando 500 mudas de árvore no porta-mala do carro, né? 500 foi a quantidade de árvores que eu consegui colocar. Então, eu fui para Mariana, fotografei, entreguei as mudas para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Fui muito bem recebido lá pelo pessoal e as mudas eram mudas de Mata Atlântica, né? Ipês, frutíferas, floridas. Foi uma pequena reparação diante do enorme estrago ambiental que aconteceu lá naquela cidade, né? Eu fiz isso também, essa mesma ação, quando teve o acidente lá em Brumadinho, né, na outra cidade mineira que também foi vítima do acidente com a barragem que rompeu, né? Lá foi até pior, né, do que Mariana. Bom, aí eu lembrei de Fernando de Noronha, que é um lugar que eu já tinha visitado, e que eu sei que lá tem um problema grave de desmatamento, a ilha sofre muito com isso. Inclusive ela sofre com falta de água, né, porque tem poucas árvores e acaba tendo falta de água. Aí eu fui lá para Fernando de Noronha de novo, já tinha ido várias vezes, e fui já com o intuito de ajudar. Aí eu fotografei, fiz uma exposição e consegui... Eu não levei árvores para lá. Eu doei os insumos para a gente produzir as árvores lá com a semente das árvores remanescentes do desmatamento, né? As árvores que ainda existem lá, claro. A ilha não é completamente desmatada.
Ela tem árvores ainda e a gente coleta as sementes das árvores e produz as mudas e vamos plantando. Lá eu estou ajudando um pessoal que já estava fazendo isso lá, né? Porque isso também é muito importante eu deixar claro que eu não faço nada sozinho, né? Todas as viagens que eu faço, essas ações, eu sempre encontro parceiros locais, né? Em Mariana, Brumadinho, foi muito fácil. Eu tive a parceria da Secretaria de Meio Ambiente de cada cidade. Eles receberam as mudas e plantaram, né? Ele estava dentro da rotina deles. Lá em Fernando de Noronha, eu tenho a minha parceira, que é a Lourdes, a bióloga. Ela já estava fazendo alguma coisa nessa linha e eu estou ajudando ela. A gente tem, ela faz um trabalho incrível. Ela, inclusive, uma coisa que foi muito legal, Fernando de Noronha é uma ilha que é muito delicada, né, o ecossistema. Então eles tiveram, foi proibido o uso do plástico de uso único lá. E a Lourdes, ela desenvolveu aquele saco plástico que a gente usa para plantar muda, não pode mais usar. Então ela desenvolveu uma maneira de fazer o papel do saco plástico com a casca da bananeira. Ela recorta a casca da bananeira e põe a muda fica dentro dessa casca da bananeira até ser plantada, né? Um velejador de São Paulo aproveitou mais uma participação na Refeno para deixar um legado para a ilha. Com o suporte da Associação Noronha Terra, ele plantou mudas de ipê num dos cartões postais de Noronha. Na despedida de mais uma edição da Refeno, a Regata Recife Fernando de Noronha, o velejador Mário Barilla resolveu deixar uma contribuição para a ilha. Ele iniciou um plantio de árvores na região do Porto. Eu doei há 2 anos atrás um viveiro que foi doado para a autarquia. Esse viveiro tinha o objetivo de produzir mudas a partir das sementes das árvores nativas. Então estamos todos juntos, né? Eu sei que o ICMBio também está fazendo o viveiro deles, a autarquia vai fazer o outro viveiro. Então vai ter vários viveiros aqui com esse esforço de reflorestar a ilha de Fernando de Noronha. Lourdes Sampaio explica o projeto do viveiro de plantas nativas e a escolha do local. Por ser uma área que foi muito mexida, teve a vegetação nativa totalmente retirada. Hoje a gente tem um problema sério com a linhaça, a Leucena leucocéfala, e o nosso objetivo é retirar a linhaça e implantar no local plantas nativas. Nesse momento, primeiro, a gente está plantando espécies de ipê, e vale a pena ressaltar que as sementes dessas árvores foram todas coletadas de exemplares da própria ilha. A próxima etapa do projeto, eu visitei a Chapada dos Veadeiros. Me chamou muito a atenção que o fato de ter havido lá um incêndio muito grande, alguns 3, 4 anos atrás, não me lembro. E, enfim, aí eu entrei em contato lá com o gestor do parque, no ICMBio, e falei que iria para lá, e a ideia seria fotografar a vida voltando, né? Depois do incêndio, o renascimento da vegetação da Chapada. Então eu fui para lá de carro, né, e fiquei assim estarrecido de ver o desmatamento completo dos 2 lados da estrada. Assim, você não via, daqui até lá são 1000 e tantos quilômetros, você não vê nada, né, só plantação. E essa briga, né, do meio ambiente com a agricultura realmente é terrível. A natureza está perdendo de goleada nessa briga. Aí eu cheguei lá, fotografei e eu queria plantar árvores lá, né? Aí o gestor do parque lá, ele deu risada. Ele falou: amigo, olha o tamanho desse lugar, né? A gente não planta árvore uma por uma, que a gente faz semeadura direta. A gente joga sementes, milhares de sementes, e aquelas que brotarem é ótimo. Eu falei: tá bom, então como é que eu faço para ajudar, né? Aí ele me apresentou o pessoal da Associação Cerrado de Pé. Essa turma, eles estavam coletando e processando as sementes das árvores lá do Cerrado e plantando, né? E eles estavam criando, naquela ocasião, estavam criando um galpão para armazenar, processar as sementes. E o galpão já tinha uma área destinada, já tinha uma estrutura. O que eles não tinham era a lona.
Então, nessa ocasião, eu doei para a Associação Cerrado de Pé a lona que cobriu o galpão e foi muito usada. Hoje eles já estão com um galpão de alvenaria, né? Já está menos precário, né? A atuação dessa organização Cerrado de Pé. Mas foi também uma etapa muito importante lá, porque o Cerrado é o berço das águas aqui do Brasil. Eu acho que das 10 principais bacias hidrográficas do Brasil, 8 nascem no Cerrado. E depois do Cerrado eu fui para a Amazônia, como não poderia deixar de ser, né? A Amazônia, super importante. Eu fotografei, fui para Belém do Pará e eu queria fotografar e fazer uma ação lá. Então eu procurei o pessoal lá, as entidades locais, né? Fui muito bem recebido pela Asflora, né? A Josiane. Eu falei, bom, eu queria plantar. Agora, plantar árvore na Amazônia é mais ou menos que nem jogar um copo d'água no mar, né? Porque eu conseguiria plantar 1000 árvores. Que tanto faz como tanto fez, né? 1000 árvores na Amazônia é uma gota d'água no oceano. Mas aí, para dar um pouco mais de significado a esse plantio, a gente plantou lá na Amazônia 1000 árvores, sendo que a maioria delas são espécies em risco de extinção. Então a gente tem agora um bosque importante, com 1000 árvores, né? E ele é muito usado para pesquisa, para estudo, né? Para o pessoal que quer visitar rapidamente as espécies, conhecer as espécies que estão ameaçadas de extinção. Esse bosque tem sido muito usado para isso. Ele está localizado ali no entorno da cidade de Belém do Pará. Nós queremos agradecer ao Projeto Água Viva e ao fotógrafo Mário Barilla por ele ter esse dedo, essa sensibilidade de nos doar as mudas para nós plantarmos aqui nesse ambiente amazônico. Seu Mário, seu apoio valeu muito. Mais de 150 pessoas participaram desse projeto. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Aí depois dessa viagem na Amazônia, a gente teve aquele derramamento de óleo no Nordeste, né? Que foi uma coisa assim terrível, a gente vendo todas aquelas praias sendo contaminadas. Um mar negro. Pela manhã, ondas cheias de óleo tornaram irreconhecível a praia de Itapuama, a 60 quilômetros do Recife. As manchas atingiram uma área extensa a perder de vista de areia e também as rochas que ficam mais distantes do mar. Agora, a preocupação está num lugar onde a gente não consegue enxergar de perto. É uma faixa imensa de arrecifes que foi atingida pelo produto. Ele vai matar o coral, né? Vai extinguir aquela vida ali. Para se renovar agora, a gente estima-se, pelo dano que ocorreu, né? Eu acho que talvez seja um grau irreversível. Na praia de Suape, um mutirão de limpeza começou a trabalhar logo cedo, depois que o óleo atingiu manguezais nas ilhas de Tatuoca e Cocaia. A remoção é uma atividade que parece não ter fim. Não acabou ainda não, tem muita ainda. Novas manchas são avistadas com frequência na costa de Pernambuco. De acordo com o IBAMA, as barreiras para conter as manchas não têm sido eficazes. Então eu peguei, fui para Salvador e eu procurei os pescadores, né? Eu encontrei lá os pescadores do Rio Vermelho, lá em Salvador. Tem uma colônia de pesca lá muito importante, né? Fui lá, fotografei esse pessoal e procurei também as marisqueiras, né? Lá no fundo da Baía de Todos os Santos. E esse pessoal todo, naquela ocasião, eles estavam impedidos de trabalhar, né? Porque eles não podiam vender o peixe, né? Ninguém estava comercializando o peixe porque estava tudo contaminado pelo óleo, né? Então eu fotografei eles e eu fiz uma ação, eu doei para os pescadores o que eles me pediram, que foi equipamento de pesca, né? Para quando eles pudessem voltar a pescar. E as marisqueiras, elas me pediram equipamento de proteção, né? Porque elas pegam os mariscos lá, elas pegam com a mão. Então elas pediram uma botinha de borracha, luva, e foi muito bacana, foi uma viagem muito legal. Eu fiquei feliz de ter feito alguma coisa para ajudar o pessoal do Nordeste depois daquele vazamento horroroso de óleo, né?
que agora esperemos que não se repita mais. Bom, aí a minha próxima viagem foi para o Pantanal. Eu me associei, procurei o Instituto Arara Azul, da bióloga Neiva Guedes, porque ela faz um trabalho incrível lá de preservação da arara azul, que é um animal magnífico que está em risco de extinção, né? E ela é muito simpática, ela é brincalhona, ela é bobona, então ela é muito fácil para o pessoal que o traficante de aves, né, de animais, ela é um alvo muito fácil, ela vem comer na tua mão, mesmo arara selvagem, né? Então ela tem muita pressão, né? Ela sofreu muito com essa venda ilegal, o pessoal começou a pegar ovo para levar para outros países, para chocar lá e ter a arara em casa. Foi uma devastação. E ela sofre muito também com a perda do habitat dela, né? Com o desmatamento, porque ela é uma ave grande, né? E ela faz o ninho numa árvore que se chama manduvi. Ela demora 30, 40, 50 anos para ter o tamanho certo para comportar o ninho da arara. E a arara gosta dessa árvore porque ela tem a madeira mole, então ela consegue cavar e finalizar o ninho dela nessa árvore. E a grande sacada do Instituto Arara Azul, para ajudar a recuperação da espécie, foi a utilização do ninho artificial, porque não dá tempo de esperar 50 anos para o manduvi crescer, né? Então, a bióloga Neiva Guedes, ela teve essa ideia, o instituto lá implementou. O ninho artificial é como uma casinha de cachorro, assim, de madeira, é colocado numa árvore qualquer, né, uma árvore alta, e a arara aceitou muito bem. Ela se adaptou a viver nesses ninhos artificiais, e isso permitiu o aumento da população da arara azul, e ela saiu, né, graças a Deus, ela saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção. Então foi um prazer ter fotografado lá no Pantanal e ter ajudado um pouquinho. Eu doei 15 ninhos artificiais lá para o Instituto Arara Azul. Foi muito bacana essa etapa do projeto. O Pantanal é um santuário, mas o desequilíbrio provocado pelo homem deixou uma de suas joias naturais próxima de desaparecer. Era urgente correr contra o tempo, colocar a ciência a serviço de conservar a vida. Quanto mais se estudava, mais se conheciam os desafios. Foi quando o projeto criou os primeiros ninhos artificiais para psitacídeos no mundo. Oi, você tá aí? Fica tranquila. Uma joia não vive sozinha. É preciso conservar o ecossistema como um todo e todo dia. Por isso, nós do Instituto Arara Azul e nossos parceiros continuamos na luta diária por esse eterno recomeço. Tem várias outras etapas do projeto. Por exemplo, eu fotografei em Portugal, depois que teve um incêndio também muito grande lá, ajudei a plantar um pouco lá na região que foi afetada. Eu fiz uma ação muito legal lá na Ilha do Mel, nós plantamos 500 árvores no continente, na frente da Ilha do Mel, numa área que o pessoal estava querendo fazer uma obra muito grande, um porto, que ninguém queria, uma obra que tinha vários problemas ambientais, né? Então foi uma maneira de protestar contra essa ação lá na Ilha do Mel. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra, eu sou jornalista aqui do Observatório de Justiça e Conservação, que é uma organização que atua no combate à corrupção e pela proteção das nossas florestas. E uma das nossas ações recentes foi em defesa da Ilha do Mel, um lugar lindíssimo no litoral do Paraná que abriga paisagens e animais marinhos muito especiais, como golfinhos, raias, aves e peixes de todos os tamanhos. Até o mero, um gigante e ameaçado de extinção, usa o local para ter filhotes. Esse paraíso ecológico está ameaçado pela construção de um porto particular que traria poluição, desmatamento e vários outros problemas.
Nós fizemos, junto com o fotógrafo Mário Barilla, uma ação na Ilha do Mel, envolvendo muita conversa com a comunidade e também o plantio de árvores. Também levamos a São Paulo uma exposição de fotos e fizemos um ato na Avenida Paulista para avisar as pessoas sobre o que acontecia no Paraná. Lotamos um teatro com professores, pesquisadores e muita gente que topou ajudar a ilha. Aí eu fiz também um plantio já plantei umas 1000 árvores lá em Niterói, no Rio de Janeiro. O Niterói é uma das cidades que mais planta árvores no Brasil, porque eles têm muito problema lá de deslizamento de terra, porque tem muito morro lá, né? E os morros desmatados acaba tendo deslizamento de terra. E a maneira de evitar que isso aconteça é reflorestando o morro, né? O projeto que está em andamento agora, no momento, é das araucárias, é o projeto Araucária Viva. A araucária é a árvore símbolo do sul do país, né, do Paraná, Santa Catarina. E essa árvore ela foi assim, desmatada, tinha florestas imensas de araucária no sul, sobrou 1%, né, sobrou muito pouco. E ela é uma árvore muito importante, ela produz o pinhão, né, que é muito... todo mundo come pinhão na festa junina, né, porque ele só dá no inverno. A nossa ideia, a gente está fazendo a coleta dos pinhões, estamos cultivando lá em Curitiba, né? Tem um grupo que trabalha comigo, que é o pessoal do Ambiente Livre. Eles estão fazendo esse trabalho lá, eu participo um pouco, como eu posso. E a gente vai reflorestar, nós vamos plantar araucárias lá nos 3 estados, né? Estamos produzindo as mudas. A araucária também é uma árvore que demora bastante para crescer, e isso coloca essa dificuldade, né? Ela acaba entrando na lista das árvores que tem alguma ameaça de simplesmente não existirem mais na natureza, né? Então a gente vai procurar também salvar a araucária, tirar a araucária do risco. Olá, eu sou Maurício Gikoski, integrante do coletivo Agroecologia em Movimento. Então nós estamos com um projeto Araucária Viva, idealizado pelo Mário Barilla, fotógrafo e ambientalista, que faz ações de reflorestamento pelos biomas do Brasil inteiro. Então o Mário entrou em contato com a gente para que nós fizéssemos um projeto de reflorestamento da araucária, mas também não pensando só na espécie da araucária, nós estamos pensando em toda a vegetação, em toda a floresta umbrófila mista que vem junto com ela, as espécies secundárias. Então esse projeto ele visa contemplar todo esse sistema florestal. Olá, meu nome é Marina e eu trabalho na Fundação ABH. A Fundação ABH tem o propósito de impulsionar o desenvolvimento de comunidades, ampliando o acesso a oportunidades e melhorando a qualidade de vida dos moradores. Nós atuamos especificamente na periferia sul de São Paulo, capacitamos líderes e iniciativas locais, apoiamos os pequenos projetos, formais e informais, e também fomentamos muito a atuação em rede, pois acreditamos que somente uma comunidade unida nós teremos um desenvolvimento sustentável nas nossas periferias. Queríamos muito agradecer ao fotógrafo Mário Barilla e o Projeto Água Vida por todo o apoio, por toda a parceria ao longo dos anos. Desde 2015 vem nos ajudando, inicialmente com o plantio de árvores em parelheiros, tanto em áreas degradadas, como também para permitir que pequenos agricultores tivessem um sustento através da agricultura, do plantio, das hortas. E mais recentemente, nos ajudando a minimizar a fome, levando alimentos para as famílias vulneráveis, altamente impactadas pela Covid-19, que perderam seus empregos e precisavam desesperadamente de alimentação. Atingimos ao todo, desde 2020, perto de 25 mil famílias, e não conseguiríamos fazer isso sem a ajuda dos nossos parceiros. Somos imensamente gratos ao Projeto Água Vida. Muito obrigada pela parceria. Bom, pessoal, então foi um prazer aqui apresentar o trabalho que eu faço, né, o meu Projeto Água Vida. Eu pretendo continuar fazendo nessa linha, né? Eu acho que a questão do meio ambiente está se tornando cada vez mais presente, né? Nós estamos aqui sofrendo uma seca já de mais de um ano, né, com uma chuva muito abaixo da média, e isso tudo pode melhorar se a gente começar a mudar, né, em vez de derrubar tanta floresta, começar a plantar
começar a recuperar a área degradada, começar a agredir menos o meio ambiente, a gente vai poder viver com mais qualidade, né? Não vamos ter que ter racionamento de água, racionamento de luz. Bom, então vamos encerrando por aqui, né? Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer falar com todos vocês. Obrigado.